Vendo, cara. Vai dar certo. Já tá no ar, ó. Tá contando tempo. Já tá no ar. Tá, o meu celular, alguém tá com o meu celular? Tá muito bom isso. É bem assim que tu vai me ajudar. Fica falando que tu tá no ar. Tá. Pode entrar aqui então no Face só para acompanhar para mim. Só. Então tá. Boa noite então, pessoal. Mais um Papo da Hora então com o Sr. Wander aqui. Hoje a gente tá com dois convidados bem interessantes aqui do campo do audiovisual, né? Então eu vou começar assim pelo tempo que eu tenho de conhecimento dessas pessoas, entende? Eu vou apresentar primeiro o Paulo Tavares, né, que é da TV Ovo Santa Maria. A gente se conhece há bem mais de 10 anos, pelo que eu penso aqui agora, e trocamos várias trocas de trabalho mesmo, né? E então o Paulo é um cineasta, é um educador de audiovisual, né? E atuante nesse movimento cultural, principalmente da rede de pontos de cultura, né? Do nosso estado e do país. Tá? E a gente também tem agora o Gabriel Muniz, que deve fazer um ano, né? Mais ou menos que a gente se conhece. Mais ou menos um ano, né? Mas foi uma coisa muito legal, assim. Era um período que eu estava fazendo meu mestrado na área da geografia lá na URGS. Aí a gente trocou umas ideias numa disciplina lá. Hoje o Gabriel, acho que deve fazer uns 3 anos, está aqui pelo Rio Grande do Sul. Está fazendo um mestrado na área de geografia, também é um cineasta, né? O Paulinho é formado, então, pela escola ali do Rio de Janeiro, depois a gente vai conversar um pouco mais. E o Gabriel Muniz é formado lá pela Federal de Recife, é isso, né? Lá de Pernambuco. Isso, beleza. Cara, então, agora é assim, ó. Normalmente a gente faz essa conversa, eu tinha feito esses papos da hora, assim, com o povo aqui do meu bairro, né? Hoje, excepcionalmente, a gente vai dar uma avançada mais adiante, aí, porque a gente está vendo muitas discussões sobre educação, e eu, como professor de arte, tenho sofrido bastante com essa coisa do audiovisual em sala de aula e tal, esses novos equipamentos, sabe, das novas tecnologias, né? E aí eu estou pedindo socorro aos meus amigos, aí a gente vai aproveitar para conhecer um pouco a vida deles, a profissão deles, e discutir um pouco sobre a educação, porque no final das contas, que eu vejo que os dois perfis dos meus convidados têm em comum é esse negócio de estar ensinando a utilização, dando acesso a essas ferramentas, principalmente para jovens de várias periferias aí do Brasil. Tá certo? Então, eu pedi para vocês se apresentarem um pouco ali, Paulinho, depois o Gabriel, e aí, daí a gente inicia a nossa conversa. Sejam bem-vindos, então. Não? Ah, massa. Então tá. Então tá, pessoal. Estamos iniciando, então, mais um Papo da Hora com o Sr. Wander aqui. Eu tenho que repetir, porque a gente estava com a minha privacidade, estava somente eu ali. E agora eu acredito que vocês estejam assistindo, tá? E então a gente está com o Paulo Tavares aqui da TV Ovo. Hoje a gente está conseguindo se dar melhor com a ferramenta. Na sexta-feira passada a gente não conseguiu, né? E a gente consertou o computador aqui, estamos aí, tranquilo. E então, Paulo Tavares, TV Ovo, um cineasta formado pela Escola do Rio de Janeiro, e o Gabriel Muniz, né, outro cineasta formado pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu estou pedindo socorro aos universitários, né, que a gente, como professor de artes, antes da Covid, principalmente, a gente sofria bastante quando a gente queria trabalhar essas questões de audiovisual. Então, nós vamos aproveitar esse encontro que a gente está tendo aqui com os amigos, para vocês conhecerem essas pessoas, e a gente vai conversar sobre a vida deles e vão aproveitar para dar uma problematizada sobre a questão do audiovisual como ferramenta importante para processos educativos, né? Para uma educação popular, no caso. Como os dois convidados têm em comum esse trabalho de ensino, utilizando o audiovisual, né? Diretamente como ferramenta ou como ferramenta meio para as pessoas alcançarem outras possibilidades de
de ver a vida, né, através do audiovisual, tá? Então, vou pedir para o Paulo Tavares se apresentar um pouco ali, porque a gente precisa saber um pouquinho, e depois o Gabriel, e aí a gente inicia nossa conversa, tá certo? Bom, então é isso aí. Meu nome é Paulo Tavares, sou de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Meu trabalho com audiovisual, basicamente, ele é numa instituição, né, que a gente chama carinhosamente, o nome fantasia, TV, né? Então, é um nome, a gente sabe, né? A gente fala o nome, o pessoal dá risada, né? Ora, onde se viu TV Ovo? Mas já vou esclarecer por que TV Ovo. É porque a gente iniciou em 1996 uma oficina de vídeo, né? Então, oficina de vídeo, né? E numa vila chamada Caramelo, que ela ficava na região oeste, né? Então, Ovo, Oficina de Vídeo Oeste. Então, o nome da TV Ovo, na verdade, é uma sigla. Mas também, quando a gente decidiu esse nome, é porque o ovo é a origem da vida, né? Então, a gente resolveu assumir como TV Ovo, porque a nossa proposta de TV, de audiovisual, naquela época, era essa questão, era de ser um instrumento de vida, de compartilhamento, de a gente se reconhecer na comunidade e mostrar para a comunidade e além da comunidade o que nós estávamos fazendo, o que nós fazíamos, como que era a nossa comunidade. Então, assim, surgiu a TV Ovo, em 96, aqui em Santa Maria, numa região... Grupo ali, gente de futuro. Numa comunidade de periferia, e aí esse um pouco é o meu histórico no audiovisual, porque de lá até hoje nós já temos 24 anos de existência, né, de TV Ovo, e sempre trabalhando com foco comunitário, né, um foco mais voltado para a realidade das comunidades. E também agora a gente assumiu também como um papel de, vamos dizer assim, de preservar a memória, né? Porque muitas coisas que a gente vive na vida, se elas não têm um registro, seja ele qual for, essas coisas acabam se perdendo no tempo, né? E as pessoas acabam esquecendo. Então, é super importante esse trabalho de registrar a memória. E registrar a memória, seja em qual linguagem for, pode ser na fotográfica, na escrita, na oralidade e no audiovisual também, por que não, né? Então, o audiovisual é uma ferramenta, eu acho super importante, porque ela acaba sendo muito palpável no sentido de que a gente trabalha com dois sentidos, né? A visão e a audição, que são sentidos que basicamente a nossa comunicação primária, aquela de primeiro impacto, se dão por essas expressões, né? Então, então é isso. Eu não sei, talvez eu tenha fugido ali, então eu tenho esse trabalho na TV Ovo. A minha formação veio bem depois, na verdade, na área do audiovisual, e foi quando eu consegui uma bolsa de estudo e fui para o Rio de Janeiro estudar a direção cinematográfica na Escola Darcy Ribeiro. Mas quando eu fui fazer a minha formação audiovisual de fato, mais quente, vamos dizer assim, na minha vida, eu já tinha uma experiência de alguns anos de audiovisual, quase 15 anos, ou mais até. Então, beleza. Primeiro a gente parte para uma formação, vamos dizer assim, por interesse, e depois que a gente vai buscar uma formação mais técnica, profissional, mais, vamos dizer assim, teórica, né? Com fundamentos de pessoas que já estudam o audiovisual há muito tempo. Acho que para início é isso, eu não vou ficar falando demais aqui. Tranquilo, tranquilo. E o Gabriel, só para a gente, porque daí depois a gente vai estabelecendo uns paralelos, assim, né? E eu vou matando minhas curiosidades e o público também, tá certo? Já mandar um abraço aqui, já tem uma galera nos assistindo aqui, tá certo?
Nós estamos aí, pessoal. Quem quiser mandar recado, a gente recebe aqui, ó. Infelizmente, a gente fez pelo Face, tem uma galera aqui que queria que a gente fizesse pelo Face, pelo YouTube e jogasse para o Face, mas a gente está aprendendo a lidar com essas ferramentas ainda. Depois a gente vai vendo, tá certo? Vamos lá, Gabriel Muniz. Então, pessoal, boa noite. Boa noite ao Wander, né? Fez esse convite. Boa noite ao Paulo também, né? Que vai ser bem interessante eles fazerem essa troca a partir de experiências, de épocas de trabalho bem diferentes. Mas muito próximos também, no fim das contas, né? Eu acho até interessante a gente falar sobre esse tema, né? De audiovisual e formação. E eu fico refletindo bastante, né? Sobre a coisa dos espaços de formação, né? Por mais que, acho que no panfleto de divulgação tenha me apresentado uma formação acadêmica em cinema, em design e tal, eu estou até revendo a perspectiva de ressaltar outros espaços de aprendizagem, né? Para eu chegar na universidade, a minha caminhada no audiovisual veio um pouco antes, a partir de espaços de educação popular, informal, não formais também, né? E isso vem tudo de um processo mesmo, assim, né? Assim como o Paulo colocou, para chegar numa formação de ordem mais técnica, vieram muitos aprendizados na perspectiva do contato com pessoas ligadas à arte, ligadas à militância, e eu acho que é bem e aí o diálogo que até hoje a gente faz, né? Eu sou pernambucano, sou baiano também, né? Tenho essa dupla regionalidade, orgulhosamente, e estou aqui há 3 anos no Rio Grande do Sul, e assim, eu tenho trabalhado nessa área de educação, mais especificamente com o cineclubismo, né? Eu faço parte do Cineclube Bamako. O Cineclube trabalha com cinemas africanos, cinemas negros e audiovisual na educação, né? E aí muito na perspectiva da educação popular. Então, essa trajetória no audiovisual vem a partir, inicialmente, de um aprendizado em um espaço como esse, um espaço de educação popular. Eu comecei a me integrar mais na área de audiovisual, das artes, de uma maneira geral, a partir de um espaço chamado Instituto Vida, né, onde aprendi linguagens diversas, né, audiovisual, arte. Tinha também um trabalho muito forte na perspectiva de formação de lideranças, né, no sentido político, um espaço também muito ligado às formações de ordem mais humana mesmo, né, a questão dos acolhimentos, dos afetos. Então, de certa forma, essa formação inicial enquanto educando, ela, vamos dizer, influenciou bastante nas experiências que vieram depois enquanto educador. Então, eu acho que é bem importante também ressaltar essa perspectiva de ser educador e na perspectiva de educador popular, porque a gente, da mesma maneira que ensina, né, entre aspas, né, mas aprende bastante também. Então, a educação popular vem muito nessa perspectiva de troca. E aí, só para fazer uma pontuação, né, a gente pode conversar com mais detalhes depois, eu participei de alguns espaços enquanto educador de educação popular que cada vez mais fortalecendo essa perspectiva de um engajamento mais militante mesmo ainda, né, no uso das ferramentas do audiovisual, da ferramenta da arte, ferramentas tecnológicas também, né, para intervenção, para sensibilização política, enfim, humana, também em diversas comunidades, né? Então, trabalhei com o Centro de Comunicação e Juventude do Recife, né, que tinha uma perspectiva de audiovisual, design, fotografia em comunidades periféricas do Recife e de Olinda. Isso. Também trabalhei numa escola de arte e tecnologia, o ICABUM, no Recife, também, que proporcionou
um aprendizado muito importante no sentido de pensar a educação enquanto um ato criativo. Então, a gente era muito instigado, enquanto educador, a pensar formas criativas de mesclar educação, linguagem e temáticas humanas mesmo, acolhimentos, afeto, e as questões políticas, né, que são pertinentes, né, para o trabalho do desenvolvimento, principalmente de pessoas de comunidade popular, né? Então, eu acho que é bem nesse sentido o trabalho que eu venho desenvolvendo até agora com o cineclubismo, né, que a gente pensar, principalmente na questão do negro, como o audiovisual e como a educação popular entra na perspectiva da luta antirracista mesmo, né? De como a gente sensibilizar, fortalecer conjuntamente, a partir das trocas de saberes, né? As comunidades, terreiro e favela e outros espaços, né? Territórios onde existe uma certa vulnerabilidade e ataques mesmo, assim, né? Uma hegemonia que vai oprimir. Então, a gente está muito nessa perspectiva da militância. Massa, beleza. Cara, é o seguinte, ó, tem duas coisas bastante frisadas, assim, sabe? Uma é na fala do Gabriel, essa questão, assim, de militância mesmo, e eu, pelo que eu conheço, o Paulinho, para mim, não é diferente, né? A militância, eu preciso entrar, assim, em coisas que, sabe, assim, que a gente quer saber, na real, né? Por isso que eu convido pessoas que eu também quero saber, entende? Então, por exemplo, assim, como é que é para vocês, assim, por exemplo, a gente tem essas ferramentas, sabe? O Paulinho vem de um período, assim, que sabe, são mais de 20 anos, então tem um período que realmente o acesso a essas ferramentas de audiovisual, né, são as ferramentas de fazer vídeo, né, sabe, vídeo, o áudio e a música, é a imagem ali, imagem e som, audiovisual, né. Então, o Paulinho, por exemplo, vem de um período que não eram todas as comunidades que tinham acesso, sabe? 24 anos atrás, até o celular era um pouco difícil para as pessoas, entende? Então, eu gostaria que falasse um pouco sobre isso aí. Tu já é mais um griozão do audiovisual, né? E o Gabriel, eu gostaria que ele dissesse, assim, também um pouco, sabe? Depois vocês dois podem falar também. Mas eu acho que tem coisas que a gente estava conversando agora antes de lançar no ar a nossa live, que é assim, ó, existiu um momento que esse campo de trabalho do audiovisual e todas as profissões que tem ali dentro, ele foi distante, né? Esse momento agora, ele é mais próximo, né? Entende? Então, por exemplo, eu tive jovens aqui da minha região que viram, professor, o senhor vai falar com 2 cineastas. Tá, mas e os caras têm filme aonde? Já foram premiados em Cannes, sabe? Então, o jovem é assim, né? Ele vai brincando, mas vai trazendo questionamentos, entendeu? Então, a pergunta é assim, tipo, como se vive, né? Como vocês sustentam a vida de vocês numa caminhada dessas? E a outra parte é colegas, profissionais. Para o Paulinho, por exemplo, a gente sabe que tem profissionais da TV Ovo que já trabalham na TVE, nas TVs de mercado, né? E tem outros, assim como uns que eu adicionei essa semana, Paulinho, que são do mesmo campo que vocês, assim, de um trabalho com audiovisual que ninguém objetivamente sabe que existe, mas que está ali, que é um campo de trabalho, de educação também, que daí depois a gente vai entrar mais nessa discussão que é sobre a questão da educação. Mas agora eu estou querendo saber de trabalho. Aqui na Vila a gente tem discutido com alguns jovens esses times, assim, sabe? A gente milita, sabe? E todos nós três aqui, nós somos assim, eu me lembro com carvão aqui, cara, nas paredes, porque eu tive revoltas com o Fundo Monetário Internacional.
que é uma praga, né, cara? Que agora, com a história da Covid, vai chegar de novo nos países mais pobres e acorrentar eles. Mas, então, mas a gente vive, né? A gente se sustenta. Como é que é essa vida do cidadão ativista, militante do audiovisual? Entende? Vamos chegar mais igual na massa. Eu acho essa questão muito pertinente, muito oportuna. Eu acho que essa questão de tu ser um profissional de qualquer área deveria ser para todo mundo uma opção, né? Eu opto em fazer tal profissão. Só que a gente sabe que nesse mundo que a gente vive, capitalista, enfim, uma série de coisas, o mercado de trabalho ele está direcionado a alguns nichos, né? Alguns nichos tu consegue trabalhar e ganhar muito, e em outros nichos tu consegue trabalhar e vamos dizer assim, sobreviver, né? E essa questão de ser um cineasta é opção mesmo. Decidi fazer isso, eu fui bancário, poderia ser bancário até hoje, né? Cara, era do banco privado, dificilmente eu ia ser bancário até hoje, né? Quando eu saí foi por opção, eu quis sair para me dedicar ao audiovisual, né? Poderia ficar mais um ano, dois lá, mas não, talvez não ficasse mais que isso, talvez eu não estivesse lá ainda. Mas foi uma opção, então eu optei pelo audiovisual. É fácil, é legal, dá muito dinheiro? Olha, para mim ainda não deu muito dinheiro. Não é fácil, então eu vou dizer isso, não é fácil. Mas é uma profissão bastante, vamos dizer assim, que dá muita satisfação, porque o criar um visual, dá uma ideia, seja ela ficcional, seja ela documental, seja uma reportagem, seja qualquer outra forma de audiovisual, hoje a gente tem muito mais oportunidades e formas de fazer em função das redes sociais, YouTube, Face, uma série de coisas, o celular que a gente tem, já é uma câmera também, então mudou muito, né, essa questão. Então, sustentar na questão do audiovisual, tu tem que ter aquela clareza de que tu tá a fim de encarar uma coisa que tu gosta, que tu acredita e que te dá satisfação, entende? Então, tu tem que pensar nisso primeiro e não questão de financeira. Claro que não vou dizer também que não tem alguns profissionais que se dão bem e conseguem ganhar muito dinheiro, mas isso não é uma realidade nossa aqui do sul do país, né? Então, geralmente, o profissional dessa área, para se dar bem, ele vai para grandes centros, né? No meu caso, Santa Maria, interior, as pessoas que eu conheço que fazem audiovisual aqui em Santa Maria fazem porque querem fazer mesmo, porque gostam. São poucas que sobrevivem exclusivamente dessa profissão. Mas, mesmo assim, eu fiz uma opção, fui para o Rio estudar cinema na Escola Ribeiro em 2010 e fiz uma opção. Depois que eu voltei de lá, praticamente eu decidi, não, eu vou trabalhar com audiovisual. Ele me sustentando ou não me sustentando, o meu foco é esse. Claro que em determinados momentos a gente é obrigado a fazer alguma outra coisa, entendeu? Para poder complementar a renda. Mas ele é uma questão que dá também. Também não vou dizer que é difícil, que tu vai passar fome. Não, né? Você vive com dificuldade, mas dá para sobreviver, dá para sustentar. E quanto à outra questão que eu traduzi aqui, onde estão os profissionais, né, do audiovisual que passaram pela nossa vida ou aonde a gente encontra, olha, o audiovisual é uma das profissões e da questão artística e de expressão que ela é muito rica e que ela cabe um monte de saberes diferentes, entendeu? Se o cara gosta de escrever, tem um lugar para ele. Se o cara gosta de pensar a questão de moda, de design, de figurinos,
Tem. Se o cara gosta de lidar com equipamento, câmera, som, tem. Se o cara gosta de estar na frente do computador editando, pesquisando, tem. Então, ele tem uma gama de profissionais envolvidos que não necessariamente precisa ser o diretor, o ator. Geralmente a gente nem reconhece o diretor de uma obra, que é a figura número um, o responsável maior por uma obra é o diretor, né? Não que ele seja o mais importante, mas é o que vamos dizer assim, gerencia uma boa parte. Claro que quem gerencia, na verdade, é a produção, mas, enfim, o diretor é a figura máxima de uma obra. Só que, muitas vezes, tu perguntar, tal filme, tu viu? Sim, gostei. A pessoa pode contar a história, pode ter contado, dizer todos os atores que estão ali, mas não vai lembrar de nenhum técnico. E eles são tão importantes quanto aquelas pessoas que aparecem na tela. Então, os profissionais, eles se encaixam em muitos lugares. Em TVs, em produtoras, em coletivos, em grupos, já falei, enfim, uma série de lugares. E hoje em dia, por exemplo, com a questão do YouTube, das redes sociais, tem outro mercado de profissional do audiovisual diferenciado de todos os outros. E tem muitos formatos ainda e outras formas que é uma das profissões que está no topo da lista de crescimento, né? Então, com essa questão, por exemplo, que a gente está vivendo nesse atual momento, tem nos mostrado que o audiovisual é uma ferramenta indispensável para a vida das pessoas atualmente. Ótimo, ótimo. Agora vou ouvir o Gabriel Muniz. Caramba, é bem interessante essa pergunta, assim, e essa provocação, né, que você fez, assim, cineasta. É bem interessante porque tem uma coisa, um glamour, né, sobre o cineasta, a pessoa pensa que aquele cara está ganhando não sei quantos prêmios em Hollywood, está pisando na calçada da fama, enfim, está namorando as modelos, enfim, essas doideiras assim, né, glamour que existe, assim, sabe? Pior é que tem um glamour, velho. É o Brasil, né? Aqui é uma outra realidade, principalmente quando a questão da cultura ela não é tão valorizada, né? Ainda mais numa área, o audiovisual, ele é muito, vamos dizer, elitizado mesmo, assim, né? Então, o acesso vamos dizer, a espaços de aprendizado, até muito tempo atrás, o acesso aos meios, né, os equipamentos, ainda era muito complicado, né? Até hoje tem uma predominância ainda muito grande em determinados grupos sociais, né? Homens, brancos, de classe média alta. Então, sempre se cria um imaginário de que cineasta está ganhando milhões e tal, está sempre numa posição de riqueza e tal, e é bem complicado. Como funcionou, como tem acontecido na minha experiência, a experiência de um homem negro de periferia, foi muito trabalho mesmo, assim, sabe? Quando eu comecei nessa de audiovisual e pensando especificamente em trabalhar, em ser profissional de audiovisual, foi muita ralação mesmo, assim, sabe? Eu lembro que nos primeiros anos mesmo, trabalhar com arte, com cultura, também trabalho ainda muito tempo como designer gráfico, foram anos de perrengue, assim, né, de aprendizado, né? Para você chegar a um posto, né, de ser reconhecido e valorizarem o seu trabalho, justamente o tempo em que você vai trabalhando, você vai desenvolvendo tecnicamente, criativamente, e aí tu vai conseguindo o teu espaço. A questão de equipamento é bem complicado, né? Porque equipamento era caro, né? Então, ainda, né?
eu tinha uma lógica na cabeça de que equipamento chamava equipamento. Então, era trabalhar, às vezes pegar equipamento emprestado. Eu lembro que nas primeiras produções a gente pegava muito equipamento emprestado, mas aí fazia um trabalho aqui, um trabalho acolá, aí conseguia uma câmera. Então, com aquela câmera você fazia mais trabalho, conseguia um computador para editar. Com o computador para editar, você já tinha câmera, vamos resolver a questão do som, comprar um microfone bom e tal. Muitas vezes é a perseverança que vai levando isso, né? A você insistir muito nisso, né? E aí, depois de alguns anos, foi que eu comecei a engatilhar mesmo, pegar trabalho. Nessa de querer chegar a trabalhar nessa área mesmo, a conseguir grana mesmo para sustentar, para pagar as contas e tal, eu fui tendo vamos dizer, uma atividade muito versátil, né? Vou filmar, apareceu um trabalho de edição, aprendo a editar, vou lá e edito. Um trabalho de fotografia, aprendo a fotografar, e nisso eu fui pegando muitas coisas, né? Então, aos poucos, com um portfólio sendo criado, né, com um trabalho sendo reconhecido pela técnica e tal, a pessoa vai conseguindo cada vez mais trabalho, assim. E quando eu consegui engatilhar, tem também uma coisa que eu acho que é muito importante, além da perseverança do trabalho, é o traquejo. A pessoa tem que ser dinâmico, tem que ser, como a gente chama lá em Pernambuco, tem que ser desenrolado mesmo, né, ter uma certa habilidade mesmo, assim, né, para resolver questões, para uma habilidade interpessoal também. E aí, quando eu consegui engatar de pegar trabalho e trabalhar só com audiovisual, aí fui pegando trabalho um atrás do outro. Demorou uns 3, 4 anos, 5 anos até, de perrengue, mas quando eu comecei a pegar trabalho, foi pegando trabalho um atrás do outro, de tal forma que teve uma época que eu não estava conseguindo dar conta, literalmente. E assim, e nisso, eu trabalho com fotografia, com som, meio que o cara faz tudo mesmo, assim, sabe? E aí isso foi começando a aparecer muita demanda que eu estava passando para outras pessoas. Agora foi muita relação para isso. Sendo que aí também tem muito disso, né? Tu trabalha muito, mas também tu sua muito, tu se desgasta muito também, né? Até porque eu trabalho com audiovisual, a galera pensa que é aquele glamour e tal, é aparecer nos holofotes, não sei o quê, em mídia, mas às vezes tu começar de 7 da manhã, só terminar de 11 da noite. Então eu lembro que tinha uma época que eu estava trabalhando segunda, terça, quarta, de domingo a domingo, manhã, tarde e noite, e algumas madrugadas, né? Editando, fazendo trabalho gráfico e tal. E aí, tudo isso tinha duas coisas, né? Uma que te levava muito a um desgaste mesmo, assim, né? De você meio que ficar viciado em trabalho, né? Ficar trabalhando 24 horas. E outra coisa, assim, que me frustrava também era porque eu não estava conseguindo me especializar. Então, tem jeito, né? A pessoa vai perseverando e vai conseguindo, né? Mas também tem a questão do excesso também, né? E também acho que, até avaliando também o contexto onde quando estava acontecendo esses trabalhos todos, era um outro momento político do Brasil, em que existia muito mais incentivo também às artes, à cultura, e eu tenho percebido que, de uns anos para cá, as coisas ficaram muito mais complicadas, né? Ainda existe incentivo, mas está ficando cada vez mais complicado, né? Então, eu estou há 3 anos aqui em Porto Alegre, né? Voltei para a fase mesmo do trabalho, do perrengue mesmo, assim, mas muito na perspectiva de que eu queria ter uma especialização que eu não estava conseguindo, ou seja, eu estava trabalhando tanto e estava tendo retorno para isso, que, de certa forma, estava tão saturado que não estava conseguindo mais nada. E, tipo, o que o Paulo fala sobre a questão da satisfação, né, estava meio que se perdendo. Então, eu vim muito no sentido de focar, me especializar e continuar esse movimento, né, voltar à fase do perrengue e, tipo, crendo e trabalhando para que volte à fase das benesses, né,
dos retornos, né? E eu acho que vai rolar também, estamos trabalhando para isso, tem aparecido umas coisas interessantes. Agora, uma coisa, assim, gente pensando na galera que está assistindo, muita gente de periferia, assim, né? Que muitas vezes não tem muito apoio, né, para trabalhar com audiovisual, né? Muitas vezes é desacreditado. Aconteceu muito, tive muitos colegas, muitos amigos que deixaram a área de audiovisual porque, tipo, família ou a comunidade, a galera, não, isso aí não dá futuro não, isso aí não dá nada assim e tal. Eu tive alunos que tinham dilemas, assim, se tinham que deixar de trabalhar no emprego, vamos dizer, entre aspas, convencional, por exemplo, no comércio, porque queriam fazer audiovisual. Eu dizia, galera, é o seguinte, a gente tem que ser realista, né? A questão de grana, ela chama, né? Ela é uma necessidade. Então, a pessoa tem que ser estratégica, né? Dar um passo atrás para dar dois na frente. Então, vai ter esse trabalho mesmo no comércio, mesmo, vai lá, ganha a tua grana, investe, gasta, compra uma câmera. E como eu coloquei um pouco antes, equipamento chama trabalho, trabalho chama equipamento. Então, aos poucos, você vai conseguindo esse teu aprimoramento técnico, adquirir equipamento e conseguindo fazer o teu, vamos dizer, o teu portfólio, fazer o teu currículo dentro da área e sendo cada vez mais conhecido nesse sentido, né? Eu digo não conhecido no sentido de fama, né? Mas ser referenciado, né? A pessoa uma produção te chamar para trabalhar porque conhece o teu trabalho. Então, isso é bem importante. E é bem interessante também pensar, só para terminar assim, no sentido de trabalho em comunidade, nas experiências que eu tive e alguns alunos também tiveram, tinha muito a questão de trabalhar na própria comunidade. Filmagem de casamento, de aniversário, né? Eram demandas que aconteciam bastante. Inclusive, tive alguns alunos que fundaram sua própria, vamos dizer, empresa, vamos dizer não, é empresa mesmo, né? Que começaram a fazer serviço na própria comunidade, videoclipe para artistas da comunidade e tal. E aí, nisso, foram se especializando tecnicamente, enquanto tinham que trabalhar no comércio, né? Às vezes também para, tipo, não criar tanta tensão em casa, em família, e aos poucos vão entrando nesse movimento e sendo chamados para trabalhar em grandes produtoras e tal. E assim, entre o Brasil, né? Entre aspas, grandes produtoras, né? Tranquilo. Legal, queria contar uma historinha antes da gente perguntar outra questão aí, que eu não falei essa questão do equipamento, e eu queria só contar uma história, assim, quando a gente iniciou aqui a TV Ovo, era mais um curso para jovens, adolescentes, para eles aprenderem alguma coisa do audiovisual. E aí, então, a gente colocou, eu tinha uma câmera que eu tinha conseguido, e, enfim, juntando depois de muito trabalho, tinha esse equipamento, e ele estava parado. Daí a gente começou aqui na comunidade. Daí, para a gente dar o passo à frente, sabe o que a gurizada que participava do projeto fazia? Ia para os sindicatos bancários, dobrar jornal e selar, botar as etiquetas e selar, e para a gente ganhar, na época era R$ 70, nem sei se era reais ainda na época, mas eu sei que era 70 pila que a gente ganhava por cada vez, para poder comprar fita, por exemplo, que na época das fitas, né? Para comprar fita, para pagar a passagem de ônibus, para ir fazer uma reportagem, que a gente ia com os equipamentos na mão, no ônibus, então essas coisas. Então, e era muito difícil, na verdade. E isso era VHS ainda. Depois que a gente foi para o Super, depois que foi para o digital, e hoje estamos com a DSLR, enfim. Então, é essa questão. E a questão da formação, ela não é uma formação que tu vai ali, faz um cursinho profissionalizante e tu vira cineasta, tu tem a profissão. Não, é uma formação contínua, constante. Tu sempre tem que estar se atualizando, tu sempre tem que estar procurando informação. Então, por exemplo, assim, não... eu vou fazer um curso e vou virar cineasta. Não, gente, para virar cineasta, para fazer audiovisual,
é como o Gabriel estava falando, tu faz uma coisa, depois tu faz outra, depois outra, depois outra, até que tu vai começar a ser reconhecido e até que tu vai se convencer que tu está virando cineasta, entendeu? Porque também a gente também, no primeiro momento, não se valoriza, não acredita que a gente, mas é possível. Basta tu ter aquela determinação, vou fazer isso e aí fazer mesmo. Massa, massa. Cara, eu acho que a gente. Agora acho que a gente já tá se conhecendo, assim, tá? Até tem umas galera assim que estão mandando uns toques aqui. Vamos lá aqui. Galera vive aí. O Ricardo já entrou várias vezes aqui, tá curtindo. A Thaís lá, minha sobrinha. A Ivana. Aqui, nós temos até pergunta aqui. Bah, agora, ô Gabriel, isso aí, responsa, hein? Tô sentindo o teste aqui agora. Nossa professora lá, nossa orientadora do mestrado aqui, ó. Daí eu vou aproveitar a pergunta da professora Cláudia Pires para a gente já entrar na outra conexão que a gente vai fazer, sabe? Que eu acho que agora a gente viu um pouco, tentou desmistificar um pouco essa questão da profissão. A gente já viu que a Covid, ela ressalta essa questão do audiovisual também, desmistificando essa limitação que as pessoas tinham, que elas já acessavam equipamentos de audiovisual pelo celular, sabe, assim, como telespectador, como pessoa que aprecia ali um YouTube, um outro canal de web, assim, que, sabe, que também veicula pelo audiovisual, né? E agora a necessidade também que a gente tem, assim, a gente, por exemplo, agora nós estamos fazendo um debate aqui, cada um na sua casa. Então, isso agora tem se acentuado em função da Covid, e é um equipamento de audiovisual que a gente está fazendo aqui, no final das contas, né? A gente está aqui com a câmerazinha ali e tal, cada um com a sua câmera, o microfone ligado e as pessoas nos assistindo. Então, a gente isso está ficando mais normal para as pessoas. Agora é assim, ó, tem um dilema que me fez convidar vocês. Eu, como professor, a gente sabe que a educação precisa de um processo de transformação, sabe? Mas vocês que estão trabalhando lá de fora do muro da escola já trabalham processos educativos com o audiovisual. Nós, professores, o que a gente quer saber, e a gente tem esperança, assim, não é saber, a gente tem esperança que no pós-Covid a gente vai ter mais possibilidades, assim, mesmo que seja numa batalha dessa, como o Paulinho falou, lá da gente, junto com a comunidade, batalhar para ter o nosso equipamento, né? Porque também não dá para esperar muito pelo Estado, quando a gente precisa de comunicação, de linguagem, e também de fomentar desejos nas pessoas, né? De querer fazer, de querer escolher sua profissão, que é o que está no discurso de vocês, entende? Não é fácil nenhuma profissão, mas fica mais tranquilo da gente suplantar as dificuldades ali, se a gente gosta, se a gente escolheu o que fazer. No caso, vocês dois escolheram o que fazer, independente se dá dinheiro ou não dá dinheiro, nós queremos fazer isso aqui. E claro que a gente sabe que a escola, infelizmente, não dá todo esse espaço assim para a criança ser e procurar a vocação, aquilo que ela gosta mesmo, entende? E o audiovisual, acho que como equipamento dentro da escola, como equipamento da educação, pode ajudar bastante nisso aí. Então, nós vamos entrar um pouco nessa relação, tá? E a pergunta da professora Cláudia, ela é muito interessante, assim, porque vocês já trabalharam com educação com os jovens, entende? Eu vou me aproveitar das ideias de vocês como educador, porque depois a gente vai avançar numa outra relação, na nossa esperança de quando voltar para a escola, né? Porque, por enquanto, a gente está se comunicando por aqui mesmo com os alunos, né? Todo dia eu, minha companheira aqui, a Andréia, computador, né? Classroom e tal, e conversando com os alunos e mandando aula ou mandando aula pronta para outras possibilidades. Então, a professora pergunta aqui, ó, para vocês, de repente, nos ajudar aqui, ó, como é que acontece nas oficinas, nos trabalhos educativos, a sensibilização no processo educativo para definição de temas que serão trabalhados na imagem, entende? Porque tem uma coisa assim, ó, agora nós vamos entrar lá no audiovisual mesmo.
Eu me lembro que teve um tempo que eu fiz ali na Associação Software Livre um curso de audiovisual, eu acho que foi com o pessoal da TV Ovo. E lá a gente descobriu que a edição, então tem uma captação de imagens, mas a edição, ela é o discurso, sabe? Ela também é o discurso, ela também é o discurso de quem está olhando com a câmera, né? Isso que é importante para o processo educativo. Então, eu capto um monte de imagem, mas às vezes eu posso selecionar uma posição aqui, outra posição lá, uma fala aqui, outra lá, e eu monto um discurso. A professora está perguntando sobre a questão da imagem. Eu já estou avançando também sobre como é que se trabalha para a pessoa perceber, sabe, que ela, com aquele equipamento na mão, ela produz discurso, pode construir versão de história. Ainda mais num contexto agora que a gente está assim tomado por fake news, por esse monte de coisa estranha. Então, a opinião de vocês pode ser interessante nesse momento, assim. Bah! Vamos lá. Pode ir, Gabriel. Aí agora eu falei. Não, é bem bacana, assim, né? E eu fico pensando, assim, em uma série de experiências em espaços diversos, né, de educação diversos sobre esses temas, né? Como, vamos dizer, sugerir temáticas, como trabalhar temáticas. Só um pouquinho assim, ó. Eu acho que vou tentar, assim, porque eu agora comecei a pensar aqui uma cutucada que eu levei aqui da minha filha. Cara, é assim, ó. Se conseguir falar e lembrar alguma coisa dos processos de formação, entende? Teve um caso de um menino, lá na comunidade e tal, entende? Ilustrar, assim. Se conseguir ilustrar, para mim pode ser melhor. Fantástico. Eu já ia justamente citar mesmo um caso, né? Uma das minhas primeiras experiências com audiovisual na educação foi num projeto chamado Telinha na Escola Recife, né? Que era um projeto que veio de Goiás, não, de Tocantins, e aí circulou Goiás, Pará, Belém do Pará, e aí chegou no Recife também. E, assim, a gente trabalhava dentro do âmbito das escolas municipais do Recife, né? Então, as temáticas vinham muito em diálogo com os professores, o que se estava trabalhando, né? E muitas das coisas éramos nós, né, os educadores da época do projeto, que sugeríamos. Então, além das questões de linguagem, a gente estava sempre buscando trabalhar temas que fossem relevantes, né, para a educação dos jovens, para os interesses também dos jovens, né, que a gente está sempre trabalhando a perspectiva de que o jovem não é uma caixa vazia, né, tem os seus referenciais, tem os seus conteúdos, e é com eles que a gente tem que dialogar. Então, um tema específico foi bem interessante no momento que a gente trabalhou sobre documentário, né? A gente, nessa formação, a gente falou sobre vários gêneros, né? Ficção, documentário, animação, e, assim, uma das coisas que eu notei foi justamente o interesse da gurizada pela tecnologia, mas nos debates que a gente fez, veio muito a temática do consumo, a ideia do consumo. Então, o aparelho, o celular, ele é um objeto de consumo em si, mas também ele proporciona uma série de consumo de imagens, né? Então, são imagens que muitas vezes entram e saem e tal, e muitas vezes não tem um filtro sobre a qualidade dessas imagens que estão se trabalhando. Então, a partir desse mote, consumo e com esse recorte de imagens, né, a gente trabalhou um documentário, né, como referência, um documentário chamado Criança, a Alma do Negócio, né, que a gurizada assistiu, e a partir desse documentário, as crianças eram crianças mesmo, né, de 10, 11 anos, eles foram pensando o roteiro. Então, foi bem interessante trabalhar isso, porque eu coloquei, basicamente, vamos dizer, ideias mais básicas sobre construção de roteiro. E deles mesmos partiram
uma série de reflexões, né, sobre quais são os tipos de consumo mais populares, né, na alimentação, no vestuário, né, e uma série de coisas. Então, eles fizeram um documentário sondando na própria escola como é que eram essas relações de consumo e vendo quais eram os valores e quais eram as preferências em diversos âmbitos, né, em diversas pessoas, né, da comunidade escolar, né? Então, teve um exemplo que eles fizeram perguntas sobre alimentação. O que é que a pessoa preferia? Então, tinha um pacote de salgadinho, daqueles isopor, né, cheio de conservante, e uma laranja, né? Então, o atrativo, e aí a gente pensar no consumo da imagem, o atrativo que a imagem do salgadinho, da embalagem, que às vezes tinha um desenho lá do Pokémon, de um boneco desse, né, ele chamava mais atenção e gerava mais atrativo do que um alimento que era zilhões de vezes mais saudável, né, que no caso era uma laranja, né. Então, no processo de aprendizagem, a partir dos próprios referenciais dos jovens, das crianças, né, e no seu próprio processo de investigação, e tendo eu como a minha pessoa como mediador e, vamos dizer, crítico também, né, no sentido de que ele estava num papel pedagógico, né, então a gente tinha uma responsabilidade sobre encaminhamentos para o aprendizado das próprias crianças. Então, eles mesmos foram tecendo suas descobertas, né, a partir de uma temática que foi, vamos dizer, acordada coletivamente a partir dos próprios interesses, né. Então, esse é um exemplo, assim, né, e aí, para não falar demais também, poderia citar outros, né, acho que o Paulo também poderia falar também, mas eu acho que esse é uma possibilidade. Mas... essa questão da sensibilização de temas, enfim, olha, eu acho assim, ó, eu tenho uma visão muito particular dessa questão. Geralmente o audiovisual, como é que a gente começa a trabalhar? A gente escolhe um tema e a partir do tema a gente vai desenvolver uma ideia audiovisual. Só que eu costumo, principalmente em escolas, adolescentes, eu não costumo trabalhar o tema primeiro. Eu costumo trabalhar a questão do audiovisual, dar alguma questão de como criar, vamos dizer assim, instigar uma criação de uma ideia audiovisual, e depois, em função do que eles propõem, aí que vai entrar a temática, aí que nós vamos discutir a temática, do que a gente está falando de fato. Por exemplo, a gente teve uma experiência numa escola, que é a Escola Francisca Weiman, aqui em Santa Maria, uma escola municipal, que eles têm o Cinema na Escola, que é um projeto, que é em turno inverso. E aí eu fiquei trabalhando com eles lá há 3 anos, como voluntário. E aí a gente fez um filme, inclusive média-metragem, que estamos por lançar ainda. Nesse filme, por exemplo, a gurizada fez um roteiro que era para ser de curta-metragem com média, porque eles assumiram tanto essa responsabilidade de fazer esse filme que a gente demorou 1 ano para escrever o roteiro. Então, durante 2015, a gente ficou o ano inteiro trabalhando só roteiro com eles, para depois gravar. E aí o filme a gente não lançou ainda porque ele está gravado, estamos em edição, enfim. E um exemplo desse filme, tem uma cena, deixa eu lembrar qual é a cena que daí eu vou... Tem uma cena que um aluno novo chega na escola e ele é zoado, né? Então, aquela questão de, é diferente, é novo, então vamos aproveitar e vamos fazer o bullying básico, né, do adolescente na escola. E aí, a situação que um aluno apresentou era essa. E aí tem uma questão na criação do audiovisual, principalmente se está fazendo ficção, é o C que a gente chama, né? E se acontecer tal coisa, e se não sei o quê. Então, esse era o nosso C. O menino chegou na escola e foi zoado. E aí, o que ele vai fazer? O que ele faz? E aí vem essa questão de cada um sugerir o que faria. Daí, se fosse eu pegava minhas coisas e ia embora, um disse, né?
O outro, não, eu ia tirar satisfação e ia partir para a ignorância, né? Para a violência. O outro disse que ia para a sala de aula e ia se esconder dentro da sala de aula e não queria ver mais ninguém. Então, a partir dessas possibilidades, a gente começa a discutir a temática. E aí, o que foi sugerido pelo aluno? Sem ele mesmo saber. Ele estava sugerindo o tema bullying, né? E a partir daí a gente pode discutir as nossas relações todas dentro da sala de aula. E eu acho que essa questão, quando tu propõe que o aluno seja livre na hora dele criar, ele não está pensando no tema, mas ele vai te dar o tema que ele quer discutir, né? E aí cabe a mediação do professor de perceber qual é o tema importante que o aluno está propondo em determinada cena, se for a questão, no caso de ficção, né? E porque a ficção, quando a gente começa a trabalhar ela, é muito característico que cada pessoa que nunca trabalhou nesse processo de criação para o audiovisual, ele vai trazer temas que está incorporado no seu cotidiano. Não, as dificuldades de relação e coisa. Acho que o Gabriel caiu ali. Gabriel E, caiu. e então Não, mas eu aqui, daqui a então pouco ele liga de novo. eu costumo trabalhar dessa maneira, deixar que o aluno proponha uma determinada situação para ser trabalhado no audiovisual e após isso a gente então pescar quais são os temas que ele está propondo ali, ou que temas os alunos estão propondo. E aí, assim, pode ser criar várias situações, e aí depois a gente decidir no grupo, no coletivo, do que você está trabalhando, qual das ideias que foram colocadas vale a pena a gente investir e produzir o audiovisual, seja ficção, seja documentário, enfim. Então, eu costumo trabalhar dessa forma. Massa, Gabriel tá voltando aqui. Daí, bro. Beleza. Tá, E caiu aqui minha internet, né? Mas acontece. isso aí acontece, tranquilo. Olha só. Beleza, então eu acho que a gente problematizou legal esse lance aí. E eu vou, assim, só vou dar uma olhada aqui no nosso tempo e tal. A gente vai fechar 1 hora agora. Então, acho que talvez a gente possa. Vou problematizar mais umas coisinhas, assim, só para a gente encerrar e tal. E para não ficar, assim, uma live muito longa, tá? Em primeiro lugar, também eu quero dizer, assim, que eu estou aproveitando e aprendendo bastante aqui, tá? Mas é assim, ó. A gente está sempre pensando essa coisa como educador, como é que a gente vai fazer as crianças gostar de novo de ir à escola, né? Porque a escola que a gente está vivendo agora, infelizmente, está assim, é o último lugar onde as crianças, os jovens querem estar. E na educação de jovens e adultos, eles estão porque já não estiveram, né, no período que era da idade apropriada para eles estarem. Então, também estão naquela obriga de repente, se qualificar e ter melhor acesso, melhores condições de trabalho e tal, né? Mas o que eu quero saber é o seguinte, ó. A gente tem uma discussão muito grande agora sobre essas questões que são relacionadas às diversidades, né? E isso também tem impedido a escola de ser o melhor lugar, porque também na escola se encontram alguns níveis, alguns tons diferentes de sociabilidade, assim, de nível social, se encontram vários tons, várias cores diferentes de comportamento, de pertencimento, sabe, de culturas, e ali elas ficam se atritando. Uma coisa que eu vi que é bem positivo e está na prática de vocês dois, e talvez seja uma coisa mais interessante de ser feita no audiovisual, é essa criação do espaço onde o indivíduo, de repente, se atraindo um pouco pela nossa mediação ali, ele vai dando material, né? Então, a gente, no lugar que vocês estão, já se pode trabalhar mais com
com o discurso do outro, né? A partir do discurso do outro, o que está no discurso do outro, que a gente pode ir pensando junto com o outro para a gente chegar naquele tema que a gente pode trabalhar junto, né? Mas o que me intriga é isso, assim, sabe? Como é que aparece esses conflitos para vocês no campo de trabalho de vocês, assim, quando estão trabalhando com os jovens? Como é que... Porque o Paulo já chegou mais ou menos nisso, sabe? Mas alguma coisa que marca vocês, onde trancou, onde essa brincadeira do bullying não era o bullying, onde essa questão do racismo, da falta de acesso para se produzir determinado material em audiovisual foi problema mesmo, onde a questão de gênero, sabe, vaza nas entrelinhas da juventude ali, que a gente sabe, né, que o jovem também vem agora numa cultura muito forte de coisificação das meninas, né? E aí as meninas tentam a mesma coisa também, sabe? Essa coisificação sexuada demais, entende? Como é que aparece isso para vocês? Quais os conflitos marcam o trabalho de vocês que vocês tiveram que fazer, abrir a discussão mesmo? Se vocês lembram isso, como é que isso acontece? Bem, a gente tem feito, né, principalmente na época que eu trabalhei na Escola Cabum, a gente fazia uma série de discussões em relação aos modelos de educação, né? E uma das coisas que a gente refletia muito sobre o modelo padrão de educação era um perfil de formação que não era voltado para a emancipação do ser, né? Era basicamente voltada para a construção de um perfil de cidadão, né, apenas voltado para um modelo de um estilo de vida muito limitante, né? Então, para o trabalho formal, para determinado tipo de trabalho formal, né? E para seguir um caminho de vida muito limitado, né? Então, não abria possibilidades para outros tipos de expressão desses jovens. Então, o que a gente percebia, em muitos casos, nesses trabalhos com arte, com audiovisual, é que muitos dos jovens que não se encaixavam no modelo proposto, tradicional pela escola, eram chamados baderneiros, badernistas e tal, ou mesmo tinham dificuldades com o processo de aprendizagem da maneira como ele era feito, né, formalmente, não tinham traquejo com matemática ou com português. Muitos desses jovens, em outros processos de aprendizagem, quando aconteciam na escola, eles se descobriam, né? Descobriam seus talentos, né? De certa forma, é um modelo que trava as potencialidades e as múltiplas inteligências que um ser, né? Que um jovem ainda em formação ele pode ter, né? Então, a nossa perspectiva de trabalho era justamente ampliar o leque de possibilidades, né? De perfis, de caminhos para seguir na vida, e a arte era muito nesse sentido, né? A ideia de educação como ato criativo, a ideia de educação como libertação mesmo, né? Como vamos dizer, o desenvolvimento de sujeitos, né, políticos com um pensamento autônomo, questionadores. A gente estava trabalhando muito nisso. Então, essa forma, ela teve algumas situações que foram um pouco complicadas, assim, né? Num dos projetos que eu trabalhei, esse foi enquanto Cineclube Bamako, que em si ele trabalha a ideia de desconstrução dos aprendizados, tanto do ensino formal, quanto os aprendizados que a mídia e as mídias audiovisuais vão colocando na construção da sociedade ao longo da história, e aí especificamente falando mais da construção racista, né, que muito dela ela acontece por conta da veiculação da imagem das pessoas negras, das pessoas indígenas, em condição de subalternidade, né? Então, a gente buscava esse tipo de um processo que a gente
tem chamado hoje de descolonização do olhar e da escuta, não só do olhar, né? Fala muito da escuta, porque o nosso referencial africano, indígena, também ele está muito a partir da oralidade. Então, quando a gente trabalhava essa relação de observar determinada imagem que é atribuída ao negro, questionar e tentar um processo de revalorização daquele ser humano que está ali, muitas vezes, objetivado, estigmatizado, muitas vezes esse processo de educação entra em conflito com o modelo padrão. Então, nesse caso que eu estou citando, foi um projeto chamado Negro no Audiovisual. Ele aconteceu numa escola em Jardim Atlântico, em Olinda. Foi um projeto em parceria com a Prefeitura de Olinda, na época, e aconteceu numa escola bem tradicional. A gente teve um determinado problema, não foi nem com a aceitação entre os jovens. Os jovens, né, gostaram, né, ficaram muito animados em trabalhar com audiovisual. A gente teve um problema maior, foram com alguns professores mesmo, que não aceitavam trabalhar temáticas em relação ao cabelo crespo, em relação à religiosidade afro-brasileira, né, e muitos desses professoras, deslegitimavam as nossas práticas e nossos conteúdos por mero racismo religioso. Não gostavam porque era evangélico, então não queriam trabalhar, boicotavam o nosso processo de trabalho, e aí gerou uma série de tensões, né, que aí a gente foi trabalhando no sentido de dialogar a partir da prefeitura, né, da secretária na época, a secretária de Educação de Olinda, né? Então a gente teve que fazer altos embates mesmo e dialogar cara a cara, argumentar também o porquê, né, dos boicotes. Então, contra argumento, não tem muito o que discutir. A galera não tinha argumento a não ser racismo, né? Então, o projeto teve que continuar porque eles não tinham argumento, né? Estavam vindo na cara por mero intolerância religiosa. Mas, enfim, acabou que o projeto aconteceu mesmo, foi muito gratificante. Ocorreu que teve problemas relacionados a outras questões, né, que eram repasse de verba, né? Às vezes trabalhar com o Estado é um pouco complicado, mas foi bem interessante a gente trabalhar tanto no processo interno de construção dos conteúdos, processo pedagógico, mas também no processo político de relação com a escola, né? Então, às vezes a barreira que a gente trabalha não está nem tanto na resistência dos jovens, né, dos educandos, mas na resistência de trabalhar com essas temáticas com o corpo escolar mesmo, né? E aí é pau, né? Mas aí tá aí, é para isso mesmo, né? A gente tem que dar a cara a tapa, se aprofundar cada vez mais nos nossos conteúdos para combater a galera que está querendo, vamos dizer, deslegitimar por mero preconceito. Massa. Paulinha. Essas questões, elas são muito, vamos dizer assim, ainda a gente tem uma certa dificuldade de tratar alguns temas, né? Na questão de gênero, na questão de bullying, de violência, enfim, uma série de coisas. O ano passado a gente fez aqui na TV Ovo, a gente tem um projeto chamado Olhares das Comunidades, que é um projeto de formação onde a gente desenvolve junto às escolas públicas. O ano passado a gente trabalhou com 3 escolas municipais aqui de Santa Maria, e a gurizada foi surpreendente, assim, porque todas as temáticas que a gurizada foi propondo eram temáticas muito pertinentes nesse atual momento. Por exemplo, sobre a questão da sexualidade e de gênero, a gente teve, a maioria dos projetos foram 12 vídeos, 12 curtas que a gurizada trabalhou, né? E esses assuntos estavam pertinentes em todos, a questão
do aluno que não se que tá no mundo, mas não se acha, está perdido, a questão da sexualidade, a questão de gênero, a questão da violência, uma série de coisas assim foram abordadas. Teve um dos vídeos que eles propuseram sobre a questão da homofobia. Esse era o tema deles, quando eles sugeriram. E aí a gente eles acabaram fazendo um documento com um casal de homens, né, idosos, que tem uma vida, né, afetiva já de anos. As escolas, quando a gente vai para escolas, elas acabam não acompanhando o nosso processo. Apesar que a gente acaba solicitando, quer que eles acompanhem, mas nem todas as escolas têm um professor disponível para acompanhar. Quando vem uma atividade dessas, eles acabam deixando os adolescentes nas nossas mãos. E isso, por um lado, é bom, porque aí eles têm a liberdade de criar. A gente não poda as ideias criativas, porque o mais importante do trabalho desse desenvolvido numa escola é a possibilidade do aluno se expressar, né? E não a questão de ele produzir um produto com uma determinada qualidade. Esse resultado ele acaba acontecendo porque justamente a gente dá liberdade para que os alunos produzam. E numa das escolas, quando a gente exibiu esse audiovisual na escola, e daí esse foi um trabalho que foi realizado mais para o final e que a gente mesclou alunos de mais de uma escola, né? Então eram grupos de alunos de duas escolas. Quando a gente exibiu na escola que a maioria dos alunos tinha feito esse documentário, quando a diretora que estava saindo viu que era esse tema, quando a gente estava exibindo já para todo, ela ficou o tempo todo da exibição do documentário nos ouvidos da menina que tinha feito a produção de todo o trabalho de oficina e da exibição na escola, falando e questionando por que aquele vídeo que nem eram os alunos que tinham feito, porque os alunos não apareciam, então para ela não tinha sido os alunos que tinham feito, que nós estava exibindo aquele vídeo. Ela não quis questionar diretamente o tema, mas ela questionou que nós estava exibindo um vídeo que não era. E daí lá no final a guria ficou ouvindo ela. Daí no final, quando começou os créditos, a senhora olha lá quem é que produziu esse vídeo. E estava lá os alunos da escola, entendeu? Mas aí ela estava saindo. O que resultou isso? Resultou que a escola nos chamou, pediu os vídeos para analisar, reuniram um grupo de professores para ver o vídeo, e no final, o que aconteceu? Como estava surgindo, essa era a diretora que estava saindo, e aí a diretora que entrou depois, não, gente, vocês fiquem tranquilos, a gente não tem nada demais no vídeo. São assuntos pertinentes, não sei o quê, e nos pediram desculpa depois. Mas no primeiro momento, aquela pessoa que tinha uma visão diferenciada de como abordar os temas, ela questionou essa forma, e o jeito de ela questionar nós era dizer que os alunos não tinham participado, que a gente estava exibindo um filme, que os vídeos que os alunos tinham feito, que eles apareciam, eles estavam legais, mas aquele vídeo que nós tínhamos levado que não era deles, e um vídeo era deles, ou simplesmente era um tema que eles escolheram alguém de fora para falar, não eles falarem sobre aquele tema. E então essa é uma questão. Então nem sempre a gente tem um ambiente na escola com vamos dizer assim, uma abertura para discutir tal temas, principalmente nesse atual momento que a gente está vivendo, onde muitas vezes tanto os alunos quanto os professores são levados a ter um pensamento que enfrenta, né, que vai de encontro, que vai contra o que deveria ser o papel do professor dentro de uma sala de aula e dentro de uma escola.
E, às Beleza. vezes, um processo de intimidação dos professores, né? Estava tendo um tempo atrás a coisa de que estavam motivando os alunos a filmar o professor que estivesse trabalhando determinado tema para eles polêmico, sabe? Ou esquerdista, algo assim, né? Tem uns adjetivos bem bizarros. E aí, o uso que poderia ser um uso muito mais interessante numa ferramenta audiovisual estava sendo feita para limitar, para censurar os próprios profissionais da educação, né? Sim. Mas Uma questão assim, só para encerrar esse tema, assim, tá. Eu acho assim, que a gente tem que pensar enquanto educador, que direito eu tenho de censurar o debate de um tema que o aluno está querendo discutir, ou tem a necessidade de discutir. A escola é o lugar que eles têm para isso. Porque muitas vezes ele não tem esse espaço dentro de casa para discutir determinadas temáticas. E a escola, ela tem que estar aberto para essa discussão de todas as temáticas. Nem que seja para o aluno depois chegar à conclusão de que não deveria, ou a forma que eu penso não é a melhor. Mas ele tem que abrir o debate para justamente os alunos poderem refletir sobre as diversas temáticas que envolvem eles todos os dias, em todos os momentos da vida dele e em todos os lugares. Legal, então, pessoal. Só assim para gente encerrar, tá? Eu acho que a gente chegou com essa última provocação nos limites ali, sabe? Que são limites da educação em relação àquilo que é a fruição artística, né? Infelizmente ou felizmente, a educação ela é um espaço onde a criatividade ainda tem muitas fronteiras de limitação dela, né? Entende? Então, a educação, ela prepara mais a gente para uma sistematização, para um controle, né? E a arte muito mais para o êxtase, para a explosão da criatividade, a busca da liberdade, a emancipação, né? Então, tem fronteiras que se chocam, hein, sabe? Onde que a gente percebe que a escola está complicada, assim? Quando a gente tem um limite que é da prefeitura, da estrutura burocrática, que dificulta a gente acessar, e um outro limite também que é em relação à formação dos nossos colegas, professores e tal, e também a escola não está, assim, é muito claro que ela não estava numa história de preparação para a vida, né? Porque se tivesse uma história de preparação do indivíduo para a vida, também criaria espaços para esse indivíduo escolher que vida ele quer ter. E, por enquanto, ela ainda prepara muito para um mercado formal de trabalho, em posições, como diz o Gabriel, subalternizadas, que é a posição do empregado, né? Do cara que vai se empregar, vai se dar bem, vai sonhar uma vida inteira com aquela promoção, aquele enriquecimento, entre aspas, que é divulgado para ele, que é possível dele ter a partir da força do seu trabalho. O que nos interessa, então, na ligação com o audiovisual, também é assim, como que a gente, além de trabalhar a questão da emancipação, faz as pessoas perceberem que o reforço de unidade delas nas comunidades também pode gerar outras formas de trabalho. Isso são coisas interessantíssimas, assim, né? As outras coisas estão ligadas, assim, aos limites mesmo. Quando a gente vê que a questão racial é mal resolvida dentro do ambiente escolar, quando a gente vê que a questão dessa ideia de sucesso profissional, de fama, também é mal resolvida na escolha das pessoas quando estão estudando para decidirem suas profissões, seus jeitos de ganhar a vida, tendo maior prazer com isso também. Então, a gente percebe que é complicado. Quando a gente vê as questões de gênero sendo mal interpretadas, mal entendidas, né, no ambiente escolar, uma vez que está colocado na realidade da sociedade como um todo, a gente vê que a escola vai ficando para trás. E, nesse sentido, sabe, que o audiovisual pode ser um instrumento para nós, assim, sabe? A gente tem aqui o professor Rubem, que eu recém coloquei o comentário dele aqui, que a gente foi provocando, e ele lembrou de um projeto que ele realizou junto com os alunos ali, que gerou
uns 30 curta-metragens sobre qualidade de vida no mundo, entende? Então, quando a gente está trabalhando a arte, só para fazer o link com esse comentário do professor Rubens aqui, que o professor Rubens trabalhou em Alvorada, agora não trabalha mais em Alvorada, mas trabalhou ali no Mário Quintana e tal, nessa região, uma região bem complicada aqui da Baixada do Umbu, aqui, muito bom o professor ali, envolveu os alunos meio fã deles ali. Então, quando a gente se envolve com essas ferramentas de audiovisual, eu queria que vocês deixassem para nós, assim, ó, quais as vantagens, sabe? Que tipo de sociedade a gente pode pensar quando a gente está dando, nós como educadores e também o Estado, dando espaço para que as pessoas, os jovens, as pessoas que estão no ambiente escolar tenham possibilidade de colocar o seu discurso, sabe? Porque a comunidade, ela é importante, o cidadão, ele é importante, a família é importante. Só que são duas coisas diferentes, e a gente, como professores, tem assimilado muito a educação que é familiar, né? Porque a educação familiar, ela prepara o indivíduo lá para algumas coisas que são mais da vida particular, né? E a escola, não, a escola prepara o indivíduo, através do ensino, para relações que são mais de sociabilidade, entende? Então, às vezes, a gente tem muito conflito com os pais, quando a gente está trabalhando a criatividade, principalmente no campo das artes, porque o pai não acredita que o filho dele foi o que deu a ideia para fazer esse vídeo dos dois velhos. Isso aí, você vê, meu filho nunca faria isso aí. Só que, infelizmente, nós pais, às vezes a gente não sabe o que o filho, o que o jovem lá no ambiente de sociabilização, ele vai fazer para se integrar com aqueles grupos, né? Então, nós, na escola, trabalhamos isso, a sociabilização. Agora, as formas que o indivíduo ali naquele meio de envolvimento vai criando para se envolver naqueles pequenos grupos que já são a sociedade, é que a gente também tem que perceber que é uma fronteira diferente, né? Então, lá ele vai aprender a se relacionar com a diferença, com a questão da negritude, com a questão da sexualidade, do gênero, do comportamento, da moda, da modinha, do tipo de gênero musical que todo mundo curte. Então, lá ele vai se envolver. E para se envolver, ele vai criar várias ferramentas de expressão, né? O audiovisual, de repente, pode ser uma ferramenta dessas. O que eu estou querendo saber é assim, ó, para você, porque eu vejo vocês além do muro da escola, que eu, como professor de instituição pública, por exemplo, a gente sonha com a escola que passe dos muros da escola e dialogue daí com esses produtores, com esses jovens que estão com os audiovisual, com as ferramentas de audiovisual na mão aí, e aí a gente possa produzir um discurso que seja útil para as próprias comunidades. Eu quero saber de vocês, assim, que escola, que ideia de educação vocês têm, e nessa ideia daí eu vou pedir para vocês se despedirem, porque a gente vai se encerrar, já vai dar 1h30. Então, que ideia, qual é o papel da escola para vocês que trabalham com audiovisual, e como a escola, que vocês acham que pode ser ideal, pode se aproveitar de melhor maneira, sabe, dessa ferramenta do audiovisual. Principalmente agora, para além da Covid, né? Massa, sim. É bem importante, assim, a gente refletir sobre os espaços de educação, os espaços de aprendizagem e de, vamos dizer, determinada hierarquização desses espaços, né? Então, tende-se a pensar muito a escola formal, né, a escola padrão, como o único, o principal, o primordial espaço de apreensão de saber, né? Quando a gente vê o saber ele sendo difundido também no núcleo familiar, no núcleo comunitário, nos grupos sociais, né? Sendo que o que acontece é que me parece que cada vez mais vai se delegando essa, vamos dizer, responsabilidade da educação para a escola padrão. Sendo que a coisa que é bem complicada na escola formal é justamente a dimensão cultural dela, né? Que o que se propaga como, vamos dizer, cultura brasileira, vamos dizer assim, é um perfil muito hegemônico, né? Um perfil colonizador que não
contempla as diversas outras expressões de saber, de conhecimento, de cultura. Então, tende-se a pensar no ideal de educação como um ideal único. Aquele ali é o modelo, né? Então, quando a escola está trabalhando nessa lógica mais fechada, ela vai limitando o diálogo com os referenciais que os jovens educandos, né? Os educandos, né? Porque às vezes tem de EJA também, né? Que tem outros referenciais, né? Então, eu tenho refletido muito sobre outros referenciais de aprendizagem, muito da experiência e da vivência que eu tenho tido, por exemplo, com os griots aqui no Rio Grande do Sul, né, como o mestre Sica, o mestre Jaburu, o mestre Pernambuco, né, que são grandes bibliotecas. O mestre Sica está nos assistindo aqui, ó. Mandar um abraço. O mestre Sica é que aprendizado, né, toda hora, né, ali é uma biblioteca. Ele está nos cuidando, cara. Então, existe todo outras formas de aprendizagem, outras formas de troca de saberes que muitas vezes não são legitimadas, né? E meio que essa hierarquia vai, de certa forma, inferiorizando essas outras formas de saberes, que muitas vezes já estão na comunidade, já estão na família. Por exemplo, a capoeira tem um trabalho pedagógico muito importante, né? E também justamente por essa perspectiva de que os caminhos são diversos, né? Então, na capoeira se usa muita criatividade para você desviar, existe muita expressão do ser, o jogo de corpo mesmo, na sua linguagem, na sua maneira de expressar e dialogar com o outro. Então, eu toco nesse sentido porque eu penso muito o audiovisual nessa perspectiva, né? Nas reflexões que eu tenho feito, algumas leituras que eu tenho buscado, né, tenho chegado muito na perspectiva da pedagogia das encruzilhadas, né? Pegando o referencial afrocêntrico, né? E na figura mais específica do Exu, né? Que é o Senhor dos Caminhos, que ele abre uma série de outras possibilidades para você aprender. Eu imagino o audiovisual também como uma possibilidade nesse sentido, né? Que é como se fosse um quebra-cabeça, né? Você construir um discurso audiovisual é você pegar retalhos de coisas que você captou e, a partir das sensibilidades, você ir criando esse discurso, né? Das sensibilidades, dos momentos, das relações, você vai criando esse discurso. Então, eu fico imaginando que a escola também pode, vamos dizer, aprender muito com essa forma mais lúdica e essa forma mais, vamos dizer, não linear de construção de conhecimento. E, politicamente falando, a escola precisa incorporar cada vez mais a diversidade, né? E, vamos, de certa forma, quebrar esse modelo único e agregar e afirmar cada vez mais outros referenciais de saber que não só o eurocêntrico, né? E aí colocando no contexto brasileiro os afrocêntricos, indígenas, quilombolas também, que têm saberes diversos e que precisam estar no contexto escolar, formal, padrão também. Eu acho assim, para a questão da escola trabalhar com audiovisual e ele surtir resultado na escola ou na comunidade escolar, a escola ela tem que estar aberta, ela tem que ser uma escola que esteja disposta a ouvir o aluno, a trabalhar com a questão do coletivo. Por exemplo, assim, a gente vai analisar um pouco o que é a avaliação dos alunos numa escola, a gente pode dizer que isso ele trabalha com a questão da individualidade. O aluno tem que ter a sua nota. Por exemplo, se ele for avaliado, fazer uma prova, ele não pode colar, né? Então, isso não posso colar e não posso dar cola, por exemplo. Claro, dependendo do trabalho que vai ser desenvolvido na escola, depende de como a escola faz. Mas a escola ela tem que estar aberta, porque o audiovisual
ele é uma coisa que tem uma característica muito importante. Ele é feito no coletivo. Ele dificilmente a gente consegue fazer um audiovisual no individual, porque ele envolve muitas pessoas, precisa de alguém para escrever o roteiro, precisa de alguém para produzir, precisa de alguém para dirigir, precisa dos personagens, seja eles ficcionais ou documental, né? Vai precisar dos personagens, vai precisar de uma série de coisas, de quem edite, de uma série de coisas. Então, o audiovisual, ele por si só, ele faz com que tenha esse compartilhamento, essa solidariedade no dia a dia. Ele vai suscitar o debate na escola. Então, a escola tem que estar aberta, ela tem que estar disposta a fazer essa questão. Então, o audiovisual, se a escola tem muito a ganhar com o audiovisual, porque ele, além de trabalhar de uma forma criativa, trabalha, como já foi falado, a ludicidade, uma série de coisas, e faz com que o aluno, se ele se interessar por aquela linguagem, ele vai estar mais presente na escola e vai auxiliar a escola a repensar o seu modo de encarar o ensino. Então, esse, para mim, é o papel maior do audiovisual, é fazer com que a escola seja aberta, seja solidária e seja uma escola de debate. E outra questão, ela tem que estar aberta para a comunidade também. Por quê? Porque muitas vezes tu vai fazer um vídeo, tu não tem todas as questões necessárias para uma produção dentro da escola. Ela vai precisar do vizinho, vai precisar de um parente lá de um aluno que tenha tal coisa que está precisando para o audiovisual, porque a produção de um audiovisual, dependendo da história que quer se contar, ele vai muito além dos muros da escola, né? É aquela questão, a escola tem que estar aberta para o extramuro, ela não pode estar fechada nos seus quatro muros, né? E ali é a vida. Não, as pessoas, os alunos têm uma vida, têm um conhecimento que eles levam para a escola que vem de fora, e a escola tem que estar aberta para isso. Então, eu acho que a maior, vamos dizer assim, a maior contribuição, o maior papel do audiovisual para a escola, para mim, são essas questões. É a abertura da escola, é a solidariedade e é o debate. Esses três coisas, eu acho que, se não tiver isso, não tem como produzir um audiovisual, de fato, na escola. E muito mais importante é essa abertura, é essa solidariedade, é esse debate, do que o produto em si que vai ser produzido pelos alunos. Claro que é importante, porque os alunos gostam também, eles se realizam quando o produto está realizado. Mas o que eu quero dizer é que, mais do que a qualidade desse produto, é o processo de realização que é importante na questão de uma realização visual dentro de uma escola. Porque aí os alunos aprendem de fato, de verdade, e quando eles nem estão percebendo que estão aprendendo, eles vão se dar conta, muitas vezes, 1 ano, 2 depois, que eles aprenderam muito naquele processo. Verdade. Acho que é isso. Aí tem uma coisa interessante, cara, que é, aproveitando, mandar um abraço para o mestre Sica de Oió, que está nos assistindo ali, ele já mandou um abraço para o roteirista dele aí, o Gabriel, né, que tá fazendo, eu acho que um trabalho com ele aí em Porto Alegre, que já era passado da hora já, e essa última coisa que o Paulinho falou é isso, sabe? Eu acho que a escola tem pensado muito o produto pronto, e não tem vivido o processo, sabe? Gente que trabalha com arte é um pouco mais fácil da gente ver isso, sabe? E aí, às vezes, a criança também, sabe? Quando a gente está trabalhando o audiovisual, ele também ele acha que ele não tem capacidade de chegar, sabe, num produto, como as ideias de produto que ainda estão vigentes nesse ambiente da escola, sabe? Tem um perfil, o perfil é o mesmo sempre, aí a criança, ela tá lá, o jovem tá lá, não, tá louco, eu locutor, eu apresentador, não, tá louco, entende? Então, tem um jeito só de apresentar, tem um jeito só de ficar na frente da câmera. Não, tem vários outros jeitos, né? Então, sabe, isso de desencaixar, né?
e colocar as pessoas para a vivência, que é isso que a gente experiencia daí, por exemplo, quando a gente respeita o saber de um mestre e de uma mestra griot, entende? Eu sempre digo assim que para nós educadores seria o máximo se a gente se prestasse a caminhar um pouco do lado dessas pessoas, a escutar um pouco essas pessoas, a ver o que essas pessoas mais velhas, principalmente das etnias de povos negros, afro-brasileiros e indígenas, né, que tanta herança cultural tem na nação brasileira, e os caras estão aí produzindo conhecimento toda hora, se a gente se prestasse a escutar, a vivenciar um pouco, né? Porque quando a gente aplica o que esses mestres fazem quando a gente está aprendendo com eles dentro da escola, as crianças têm uma vivência. E as relações interpessoais na vivência de produção, de criação da obra teatral, aquelas relações interpessoais que são formadoras de sociabilidade, sabe? De construção dos respeitos ali nas comunicações interpessoais entre o grupo, ali nos grupos de trabalho, né? Que eu acho que é isso que é interessante, que a gente possa pensar que essa escola, né? Que é importante a gente pensar numa escola nova, mas quando a gente falar escola, a gente saber que a gente também está falando de pessoas, entende? Não, às vezes uma escola nova fica uma fala muito subjetiva, sabe? Então, que as pessoas que fazem essa nova escola, esse retorno pós-Covid, a gente sabe que tem uma palavra solidariedade que está quase virando moda aí, mas que a gente sabe que a gente tenha essa prática de solidariedade agora. Por exemplo, eu convidar os meus amigos, o Paulo, o Gabriel Muniz, e a gente fazer uma discussão dessa que foi extremamente rica, que é um curso para mim aqui sentado, isso é uma ação de solidariedade, entende? Que a gente possa, de repente, ampliar as discussões da escola com esse tipo de solidariedade que nós, artistas, praticamos toda hora e que queremos que a escola se abra mesmo, que as pessoas abram os portões da escola para a gente entrar, que os professores peguem seus alunos para ir ali numa roda de capoeira da comunidade, para conhecer um líder de associação, um grupo de costureiras, entende? Que daí são as outras possibilidades daquilo que se idealiza como mercado de trabalho, né? São as outras economias também, né? Que estão aí. Por isso que quando a gente começou a conversar sobre o trabalho de vocês, a gente começou vendo como o trabalho, como vocês vivem disso, como vocês tiram o sustento de vida de vocês, né? Só para a gente fechar assim, tá? Eu tenho que mandar aqui tem uma amiga minha muito esperançosa, que é Cláudia Stein, professora de educação infantil, que disse que, assim, ó, no retorno a gente vai trabalhar muito mais forte essa proposta aí, Wander. Ó, nós vamos fazer um ateliê um ateliê para contemplar esses campos de experiência aí na educação infantil, filme, foto, som, expressão, comunicação, sabe? As crianças curtem muito, então eu já estou num compromisso lá com a Claudinha, lá, minha amiga. Mandar um abraço, então, aqui para Margarida, que está falando comigo lá, uma amiga minha, uma guerreira de comunidade também lá, está em São Paulo agora, meus vizinhos aqui, o Márcio, que é o Adriano, a Márcia, tudo ali mais ou menos da mesma família, sabe? A Ivânia, a Ivânia é minha guerreira, né? Minha guerreira, outra dessas griozonas aí da caminhada, né? Um abraço, então, Ivânia. E, cara, agradecer. Chegou o momento da gratidão, velho. Agradeço muito vocês, nós ficamos aqui mais de 1h30. Vocês tirar esse tempinho aí da caminhada de vocês para nos ajudar aqui, sabe, cara? Eu acho que agora a gente está cheio de esperança, sabe? E a esperança é parecida com aquele menino que nunca tinha visto o mar, sabe? Quando ele achou um mar bonito, que ele viu que não tinha tanta capacidade assim para olhar, que ele gritou espontaneamente: pai, me ajuda a olhar, pai, olha só, esse negócio é muito legal. Então, cara, vocês estão ajudando nós aqui, pelo menos na minha comunidade, no lugar onde eu ando aqui, a olhar mais, sabe, para vocês como parceiro, para as ferramentas de audiovisual, para os meus amigos que escutaram aqui, que interagiram comigo, que me provocam sobre como que a gente vai construir, cara, uma nova proposta de educação. Não, a gente tem parceiros. A gente tem parceiros, e as comunidades em si, nós temos parceiros nas comunidades, temos parceiros na região, no país. Eu entendo vocês como meus parceiros, então minha gratidão, meu axé para vocês aí, tá certo? Axé. Eu que agradeço aí a oportunidade de ter participado desse papo bacana. Então tá tudo bom. Muito rico. Gratidão aí, Wander. Gratidão, Paulo.
junto, tamo junto. Então a gente está terminando mais um Papo da Hora. Tudo de bom aí, pessoas. A gente vai se falando. Essa live deve ficar ali para quem quiser dar uma olhada depois, tá? Também quem quiser partilhar lá, Gabriel, que a galera ficou meio magoada lá que não. Tá? Um abraço, então, tudo de bom, tá, pessoas? Tá certo, valeu. Não.